Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje, estamos aqui com um questionário sobre cadeias e teias alimentares, que inclusive é o tema, tá, da nossa última videoaula. Quem ainda não viu, corre para ver e depois volta aqui nesse questionário para estarmos respondendo juntos, tá bom? Vamos lá? Primeira questão, né, do Enem 2017 diz o seguinte: os botos cinza, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do que outros animais da sua cadeia alimentar. A pergunta diz o seguinte: os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias por quê? Letra A, são animais herbívoros. Letra B, pelo visto foi pulado aqui. C, são animais de grande porte. D, digerem o alimento lentamente. Ou E, estão no topo da cadeia alimentar. Pessoal, dá uma pausa no vídeo, tá bom? E tentem responder, certo? A resposta correta, pessoal, é a letra E. Estão no topo da cadeia alimentar. Gente, substâncias, né, que não são biodegradáveis, como por exemplo os metais pesados, o caso aqui do mercúrio, eles acabam se acumulando nos seres vivos aí ao longo da cadeia alimentar, por eles não serem decompostos. Devido a isso, os seres que estão aí no topo, né, dessa cadeia, são os mais afetados pelo efeito dessas substâncias. Que no caso aqui, né, os botos cinza ocupam aí, então está no topo, né, da cadeia. Próxima pergunta. Enem 2021, vamos lá. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda têm consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Pergunta diz o seguinte: concentrações mais elevadas dos compostos citados, né, são encontrados em A, esponjas, B, golfinhos, C, fitoplâncton, D, peixes herbívoros ou E, algas macroscópicas. Então, pessoal, a resposta correta é a letra B, os golfinhos, né? Devido, né, pessoal, ao efeito da magnificação trófica, ou também conhecida como o efeito cumulativo, os predadores que estão aí no final das cadeias e teias alimentares, eles são os mais afetados, né? Como podemos ter, como já foi falado aí na questão anterior. Esse efeito cumulativo, ele ocorre, né? Porque os seres vivos, eles não são adaptados para excretar os resíduos que são produzidos aí pela atividade antrópica. No caso aqui dos golfinhos, são animais carnívoros, né? Eles ocupam o último nível trófico da cadeia, né? Terceira questão. A curcumina, uma das substâncias que confere cor alaranjada ao açafrão, pode auxiliar no combate à dengue quando adicionada à água de criadouros do mosquito transmissor. Essa substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerida com a água do criadouro e, quando ativada pela luz, induz a produção de espécies reativas de oxigênio que danificam de forma fatal o tecido do tubo digestório. Pergunta diz o seguinte: a forma de combater, né? A forma de combate, aliás, relatada, tem como atividade U ou A. A. Morte do indivíduo adulto. B. Redução da eclosão dos ovos. C. Comprometimento da metamorfose. D. Impedimento do desenvolvimento da larva. Ou E. Repelência da forma transmissora da doença. Então, pessoal, a resposta correta é a letra D, o impedimento do desenvolvimento da larva. Pessoal, na água, né, dos criadouros é encontrado, né, a fase larval desse mosquito transmissor da dengue. Devido a isso, a curcumina, né, que danifica de forma fatal o tecido do tubo digestório, ela impede o desenvolvimento da fase larval e o que impede dela chegar na fase adulta, né? Quarta questão diz o seguinte: as leis brasileiras de regulamentação das atividades pesqueiras destacam a importância da preservação de vegetais hidróbios pertencentes ao fitoplâncton.
Esses organismos raramente são citados quando o assunto é a preservação da biodiversidade, porém desempenham um papel ecológico fundamental. Esses organismos devem ser preservados por quê? Letra A. Transferem oxigênio do ar para a água, mantêm a temperatura da água estável, competem com algas que são tóxicas para os peixes, aceleram a decomposição de matéria orgânica na água ou estabelecem a base da cadeia alimentar de ambientes aquáticos. Letra E, né? Estabelecem a base da cadeia alimentar de ambientes aquáticos. Então, gente, o fitoplâncton, né? Ele é um importante produtor primário aí nos ecossistemas aquáticos, representando basicamente a base da cadeia alimentar. Ele serve, né, de alimentos para os organismos maiores desse ambiente. Devido a isso, né, a sua importância deles serem preservados. Quinta questão. As tintas anti-incrustantes impedem que qualquer forma de vida se incruste às superfícies submersas de embarcações no mar. Essas tintas, a partir da década de 60, apresentavam em sua formulação o composto tributil-estanho, TBT, uma das substâncias mais tóxicas produzidas pelo homem, em que se acumula na cadeia alimentar, afetando principalmente os moluscos. No quadro estão apresentadas 5 cadeias alimentares contendo moluscos, né? Considere que a concentração de TBT no início da cadeia é a mesma. Espera-se encontrar maior concentração de TBT no molusco da cadeia 1, 2, 3, 4 ou 5. Letra E, pessoal, é aqui na quinta cadeia, né? Pessoal, devido aí ao efeito acumulativo, né, como já foi falado anteriormente nas demais questões, temos aqui que na quinta cadeia, né, o último componente vai ser o polvo, que é um molusco, certo? Devido a isso, por ele estar no topo, né, da cadeia, ele vai acumulando, né, a maior concentração de TBT que nas demais cadeias, por exemplo. Sexta questão. Uma das principais vítimas do acelerado processo de deterioração causado pela poluição e pela pesca predatória nos oceanos são os recifes, que estão encontrando nas modernas impressoras 3D um poderoso aliado para sua recuperação. Cópias quase perfeitas de recifes produzidos em laboratório estão sendo colocadas no fundo dos mares para recompor o que foi destruído. As primeiras unidades estão submersas há quase um ano e já foram povoadas por peixes, algas e milhares de outras espécies marinhas que dependem dos recifes para se alimentar e procriar. Essa nova técnica para a proliferação das algas é ecologicamente importante porque esses organismos, ou seja, as algas, né? Letra A, são autótrofos atuando como base da cadeia alimentar marinha. B. Atuam como consumidores, possibilitando a continuidade alimentar do hábitat. C. Apresentam diferentes pigmentos, promovendo diversidade de cores nos recifes artificiais. D. Produzem substâncias gelatinosas, mantendo a integridade dos ninhos existentes nos recifes. Ou E. São decompositores de parte dos recifes artificiais, formando cavidades que servirão de ninhos para os animais. Letra A, pessoal. São autótrofos atuando como base da cadeia alimentar. Então, pessoal, as algas, elas vivem em associação, né? Uma espécie de dependência aí com relação aos corais. As algas, elas fazem fotossíntese, servindo aí de alimento para esses quinidários. E os corais, por sua vez, né? Eles promovem abrigo para essas algas. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E aguardem o próximo vídeo do canal.